palavra dessa noite, amados, vai ser uma palavra assim, de caráter exortativo. Nós estamos aqui para aprender, né? Uns com os outros. Desde já eu quero rogar a oração dos irmãos, para que o Senhor nos dê a iluminação da sua palavra e que possamos falar não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor, Ele pode dispensar para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Amados, primeira carta de João, capítulo de número 1, dos versículos 5 até o 10, que na qual nós lemos, ele vai trabalhar muito no nosso caráter, na questão da moralidade do cristão. Ao observarmos sobre a questão de luz como metáfora, isso me faz lembrar de um navio. O navio, quando ele está vindo no escuro, vai ter sempre um farol para o guiar, para que ele possa chegar no lugar devido. A iluminação do farol chama-se fanal e ele funciona como um guia, como uma bússola, para que aquela embarcação consiga chegar ali no lugar certo. E da mesma forma, amados, é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é luz. E quando se trata da questão de dizer que Deus, Ele é luz, o texto vai dizer e deixar bem claro que nele não habita trevas. Então, se nosso Deus, Ele é luz, essa metáfora pode ser entendida como um Deus que é santo. Um Deus que Ele não pactua com o pecado do homem e nem tampouco com as nossas ações que cometemos. João, o apóstolo que escreveu o Evangelho, ele com um coração de pastor, porque se você ler toda essa epístola, você vai entender. Ele vai falar que Deus é luz, que Deus é amor, e que nele não habita trevas. E ele vai dando orientações para os seus ouvintes, para aqueles que foi feito discípulos também. E qual a intenção das instruções de João? É para que a igreja ela torne-se uma referência. Mas acima de tudo, quando nós nos tratamos, este capítulo de número 1, ela vai nos demonstrar uma vida de realidade, uma vida de vivência do cotidiano, acerca da maneira que devemos andar sobre esta terra. É interessante que ele diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Capítulo 1, versículo número 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Quando fomos salvos, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, e versículo de número 9, fala sobre essa questão. A Bíblia também nos informa também que nós somos filhos da luz. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo de número 5. Agora também, em contrapartida, os que fazem o mal odeiam a luz
Podemos ressaltar isso em João capítulo 3, versículos 19 ao 21. Está lá aquela passagem emblemática, quando se trata de João capítulo de número 3, versículos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele vai tratar da questão dos que fazem o mal, eles odeiam a luz. Isso é o caráter, é a índole daquele que não quer ser luz. Ele prefere habitar em trevas. Mas também quando a luz brilha, ela revela a verdadeira natureza da pessoa. Quer ver uma pessoa que brilha? Você conhece ela pelo seu caráter. Quando é uma pessoa que vive em trevas, você também conhece também pelo seu mau caráter. Então são contrapartidas que a gente vai observando, e são nuances que precisamos entender sobre isso. A luz, ela gera vida, ela gera crescimento. Mas o pecado, ele gera trevas. Ele gera escuridão. Se, claro, estivermos andando na luz, então as trevas, ela não pode de maneira nenhuma nos alcançar. Ele sempre vai usando metáforas, trevas, luz, para clarear uma situação do caráter da vida do cristão. Mas também quando se trata do pecado, o pecado não há meio termo, irmãos. Com o pecado não tem meio termo. O pecado, quando ele é gerado, o que vai acontecer? Ele passa a mostrar o caráter e a índole da pessoa que prefere viver mais na escuridão do que viver na luz. E isso é importante a gente relatar sobre isso, de que maneira nós cristãos, que tentamos encobrir os pecados, e uma das coisas que ele vai bater muito em cima disso aqui é uma palavra que é muito utilizada, irmãos, é a palavra mentir. Isso é um verbo. O verbo mentir, ele sempre está na boca daqueles que realmente não fazem a vontade de Deus. Por quê? Porque vivem trevas constante, mas não querem viver na verdade que é Cristo. Se Deus é luz, Cristo é luz, o Espírito Santo é luz, então eu tenho também, como cristão também, que eu estou ligado na videira verdadeira, eu tenho que ser luz também, assim como eles são. Mas em contrapartida, versículo de número 6, ele vai dizer: se dissermos que temos comunhão com Ele, com quem? Com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você sabe qual é o caráter de uma pessoa que entra pelo caminho da mentira? Ele fica mentindo, ele mente primeiramente para os outros. Isso é o caráter de uma pessoa que anda em trevas. Ele mente para todo mundo. Mente para A, mente para B. E parece que a mentira tornou-se de maneira natural na vida da pessoa. E não sabendo ele que quando a pessoa está mentindo, ele acha que ele está certo e que os outros estão errados. E muitas vezes a pessoa, quando olha o erro, vai querer tentar corrigir, mas a pessoa está tão engodada pela mentira que ele não quer se libertar da mentira. Quem é o pai da mentira, irmãos? É Satanás. Satanás é mentiroso desde o princípio. Enganador. Mentiroso. É bem verdade que no Antigo Testamento você não vai ver tanto a ação de Satanás sendo exposta de maneira reveladora, mas no Novo Testamento vai se revelar quem verdadeiramente ele é, um mentiroso.
Mas o que ele pôde influenciar de pessoas no Antigo Testamento, que são exemplos para a gente não seguir. O que dizer de Jacó com a sua mãe Rebeca, que enganou seu próprio marido por conta da bênção? E quase que pagava caro Jacó em o seu irmão Esaú fazer de tudo para tentar matá-lo, e teve que pegar ele e mandar para a casa de Labão. Porque senão Jacó tinha sido morto pelo próprio irmão por conta de quê? Por conta de engano, por conta de mentira. Irmãos, a mentira ela pode trazer situações drásticas na vida do ser humano. Eu fico mentindo para todo mundo, mas eu não me vejo. Que tipo de caráter eu tenho? Mas eu acredito que aqui não tem gente que faz isso. Mas se tiver, a palavra está cortando nesta noite. A palavra está cortando nessa noite, primeiramente para mim, que eu estou falando aqui ao público nessa noite. Mas ele diz aqui no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele. Ah, eu tenho comunhão com Deus. Mas eu não paro de mentir. Ah, mentir é comigo mesmo. E o mentiroso inventa tanta coisa, irmãos. O mentiroso fica inventando, dizendo que está passando por isso, que está passando por aquilo, somente para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro. A pessoa mente, muitas vezes, para os seus pais, para tentar enganá-los de alguma forma, para adquirir alguma coisa em troca, e achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo. A gente não conhece, a gente não sabe, mas nós temos um Deus que é luz, que nele não habita trevas. Ele que esquadrinha o nosso pensamento, o nosso coração, e lugar para mentiroso, sabe onde é que é, irmãos? É no lago de enxofre e de fogo. É para esse lugar que a pessoa vai. E parece que as coisas, né, vai se desenrolando, né? Vai se deixando se levar. Irmãos, uma coisa eu digo para vocês, igreja do Senhor. O amanhã pertence a Deus, mas não pertence a mim. Aí eu estou aqui hoje, eu não paro de enganar os outros. E se Deus me guarda? E se Deus permite me guardar? Será que eu vou estar no céu? Ou será que eu vou estar condenado? Então são coisas que a gente vai tentando entender. Essa questão do caráter da pessoa, da má índole da pessoa. E uma das coisas que mais me chama a atenção, sabe o que é, irmãos? É a pessoa abrir a boca e dizer que não tenho comunhão com Deus. Não é? Olha comigo o versículo número 10, lá embaixo. Eu gosto muito da língua viva, da linguagem viva. Vou ler aqui na corrigida e eu vou seguir a ler na linguagem da tradução da viva. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A linguagem viva, se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, pois ele diz que nós pecamos. Ah, eu tenho comunhão com Deus. Você não tem, não. Você está mentindo. Primeiramente para Deus. Primeiramente para Deus. E isso é pesado. Eu não posso viver uma vida de engano, porque um engano pode me trazer problemas lá na frente. Ah, irmãos, aqui nessa noite o ensino está muito bom. Está maravilhoso. Mas para quem é espiritual, está entendendo o que eu estou dizendo. Mas para quem não é espiritual, aí a palavra está batendo, daqui a pouco fica com a cara inchada. Não tem problema nenhum não, irmãos. O que importa é que a palavra seja ministrada. Mas quem é espiritual, irmãos, recebe a palavra de bom grado. Ah, eu preciso melhorar, irmãos. Porque se a gente não vigiar, a gente acaba mentindo, enganando, usurpando, e o caminho não é esse. O caminho é diferente. Glória a Deus.
O versículo de número 7, ele vai dizer: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz. Isso aqui é um porém. É uma condição. João está ali exortando aos seus ouvintes e dizendo: olha, se vocês andarem na luz, como na luz ele está, quem está na luz é Deus. Deus, ele é o Pai das luzes. Usando como metáfora, mostrando que ele não é treva. Vocês têm que saber andar. A palavra andar aqui é vivência. É você saber viver em um mundo de trevas que na qual nós vivemos nesse tempo agora presente, e você não entrar pelo sistema que o mundo nos mostra. Se a Bíblia diz, irmãos, que esse mundo jaz no maligno, a Bíblia diz também que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, porque as pessoas gostam de mentir lá fora. Aí você se converte, você vem para dentro da igreja, você está sentado num banco como este, você está aprendendo a palavra de Deus, e eu tenho que ter uma mudança de vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o quê? O engano, a mentira. Ele tem que sair de perto de mim. E a partir de agora, eu tenho que andar em novidade de vida. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Diga amém. Eu tenho que andar em novidade de vida. E essa novidade de vida me dá a condição de eu estar vivendo de acordo com os padrões que Deus ele nos colocou. Porque se fosse assim, irmãos, a gente aceitava Jesus aqui agora, e na mesma hora Deus pegava e tirava a gente, né, irmão Marivanda, aqui desse mundo, e já levava para ele. Mas o próprio Cristo falou, lá em João, capítulo de número 17, na oração sacerdotal. O que foi que ele disse lá? Ele disse que não peço para que vos tire desse mundo, mas que o livre de todo mal. Que mal é esse? É quando a gente, muitas vezes, não damos lugar para o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, e a gente prefere viver no mundo de trevas, no mundo de escuridão, no mundo de mentiras, de engano, de tudo aquilo que não presta, irmãos. O pecado, ele é tudo aquilo que não presta. Né? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, obras da carne, vai dizer ali muitas coisas, as práticas da vida do ser humano, como é que ela é. Então há uma briga muito constante, porque a mentira não pode prevalecer na boca do crente. Então o que acontece? Gálatas capítulo 5, versículos número 16 e 17, ele diz que há uma oposição do Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito. O Espírito quer prevalecer na nossa vida para que nós venhamos fazer o que é bom para Deus, mas a nossa carne só pende para fazer tudo aquilo que não presta. Se deixar, eu desejo fazer coisas imundas, coisas impuras. Eu vivo na mentira, eu vivo na inveja, eu vivo no engano. Eu vivo na imoralidade sexual. Eu vivo passando calote nos outros. Isso são obras da carne que não podem prevalecer na vida do crente. Se eu andar na luz como ele na luz está, então eu tenho comunhão uns com os outros. Isto é, se eu tenho comunhão com Deus, irmãos,
Se eu ando na luz, que ele na luz anda também, então aqueles que estão ao meu redor, que faz parte do rol dos crentes em si, eu tenho comunhão com eles também, porque as pessoas querem estar próximas, sabe de quem? Daqueles que realmente é luz. Quem é treva, você tem que correr para bem distante mesmo, porque senão você vai ser infectado por ele. Eu tenho que andar na luz. Quem está andando aqui na luz, amados? Se você anda na luz, você tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A palavra purificação aqui, irmãos, é a purificação moral. Naquele tempo, lá no tempo do judaísmo em si, existiam talhas que era para se purificar. Se era para comer, tinha que lavar as mãos. Se você tocasse em alguma coisa imunda, você tinha que se lavar todinho para você se purificar. As pessoas tomavam banho, mas no coração estava o quê? O coração estava sujo, a mente estava suja. A purificação aqui, a purificação moral, é Ele que nos purifica de toda injustiça, daquilo que nos corrompe, daquilo que nos mata, daquilo que nos tira da presença dEle. Mas nesta noite a palavra está cortando aqui na Adalberto e está nos nivelando. Glória a Deus. Mas como é que eu posso me livrar da mentira? Como é que eu posso me livrar do engano? Eu começo enganando a um, enganando a outro. Daqui a pouco estou querendo enganar até o próprio Deus. Ninguém engana a Deus, irmãos. Ninguém mente para Deus, porque Deus é Ele, é o único que esquadrinha o nosso pensamento. Mas o que eu tenho que fazer? Qual é o antídoto que o Senhor nos dá para a gente se livrar dessas coisas? Mas, irmão, você está falando isso, mas aqui não tem ninguém não, irmãos. A gente temos uma natureza caída, irmãos, que se a gente deixasse levar, o velho homem que a gente mortificou lá no tanque batismal, ele ressuscita no nosso corpo, irmãos, e daqui a pouco a gente está querendo fazer aquilo que a carne faz, que a carne gosta, que a carne deseja, e o Espírito que quer prevalecer na nossa vida, a gente quer afundar ele. Mas nesta noite a carne, ela tem que ser morta. Mortificai, pois, os vossos membros. Temos que mortificar, e que tem que prevalecer o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus aqui nessa noite, irmãos? Então glorifique, exalte a Ele aqui neste lugar, nessa noite. Então qual é o antídoto? Confessar. Confessar. Mas tem gente que acha difícil confessar, né? Não quer se desprender, né? Do amiguinho, da mentira, do engano. Não quer se desprender. Ah, vou mentir só mais um pouquinho, não tem problema não. Ah, Deus está vendo não. Não é? Mas o segredo, irmãos, versículo de número 8. E em seguida o versículo de número 9. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Capítulo 2, versículo de número 4. Olha o que ele diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se eu ando na luz, eu sou amigo de Jesus. Rimou, não foi? Se eu ando na luz, eu sou amigo de Jesus. Não vos chamarei mais de servos.
Estou parafraseando, mas eu vos chamarei de amigos. Só quem é amigo, só quem é chegado a Jesus, obedece seus mandamentos, irmãos. A pessoa pensa duas vezes, irmã Cícera, em querer mentir, não é? Pensa duas vezes. Quando você vai pensar em mentir, o Espírito Santo que habita na minha vida e na tua vida, na mesma hora, vai dizer, não mente não. Não diz isso não. Eu não sei se você já sentiu esse sentimento já, mas o Espírito Santo fica nos refreando, não é? Nos controlando. Só quem é controlado pelo Espírito, irmão de Deus, é quem tem a mente de Cristo. Então, quando você vai tentar querer falar alguma coisa, você vai querer mentir ao Espírito Santo, não faça isso não. Você está quebrando uma aliança. Eu conquisto toda uma comunhão com Deus e aí na mesma hora eu vou, por conta de uma situação, aí eu vou e quebro uma aliança com Deus por conta de uma mentira. Mas quem tem o Espírito de Deus, irmãos, a mentira não prevalece na boca dele por muito tempo, não. Prevalece não, amados. Prevalece não, porque o Espírito Santo começa a lhe trabalhar. Confessa teu pecado. Confessa o teu erro. Você não precisa pegar e sair para fulano, para seguir. Eu menti. Não precisa disso não. O negócio é você com Deus. Porque a mentira, ela quando é nascida dentro de você, você precisa confessar diante de Deus. Agora, quando você está enganando o seu próximo, aí tu tem que pedir perdão a ele. O que tem de gente, irmão, dentro da igreja, irmão, que fica mentindo, enganando os outros, e fica pensando e achando que Deus não está vendo, aí arranja problema, fica com raiva um do outro. Por quê? Porque não confessou até hoje o seu pecado ainda. Está morto dentro da igreja. Morto. Uma vida rotineira dentro da igreja. E achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Mas só quem é amigo de Jesus e que obedece os seus mandamentos, esse aí ele obedece. Mas qual é o antídoto? Provérbios 28, versículo 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões, porque a palavra transgressões, ela está aqui no plural, são muitas transgressões, e dentre elas, o pecado da mentira está no meio também. Ele não prospera. A vida, olha só, vai de mal a pior. Vive uma aparente prosperidade, mas daqui a pouco declina. Não sente mais a presença de Deus, porque virou uma vida rotineira, achando que está tudo bem, mas Deus está distante. Deus está andando bem distante dessa pessoa. Sansão enganando, com enigmas, fazendo meio mundo de besteira. Aí na hora que ele precisou do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tinha se afastado dele. Cadê a força de Sansão? Cadê a força de Sansão? Quando pensa que não, a pessoa olha porque, irmão, eu nunca vi um povo na terra que é tão procurado como os crentes são procurados. Irmãos, tem uma pessoa ali que está enferma ali, vai ali fazer uma oração. Minha irmã, meu irmão, vá lhe dar uma palavra de conserto ali, uma palavra de conselho para fulano de tal ali, e tu vivendo no engano, vivendo na mentira. Está morto, não tem mais autoridade. Não, chama outra pessoa, não chame eu não. Porque quando a pessoa está nesse caminho, irmão, sabe por que é? É porque perdeu a identidade. O seu caráter está o quê? Manchado por conta do pecado da mentira. Mas quando você entra no Santo dos Santos, isso me faz lembrar, sabe quem? Asaf. Quando Asaf entrou no Santo dos Santos, aí foi quando ele foi ver o final dos ímpios, na questão que ele estava olhando tanto para a prosperidade do ímpio, que quase que ele caía. Mas tem coisas que quando a gente entra no Santo dos Santos, que a gente tem um entendimento, porque o Espírito Santo começa a falar, digo, olha, vai, confessa. Fala a verdade. Deixa de mentira.
Aí ele diz, no versículo de número 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O antídoto está aqui, amados. Se confessarmos. Confessar é você falar para alguém que tem uma autoridade muito superior para perdoar os nossos pecados. Isso me faz lembrar daquele paralítico levado pelos 4 homens, que arrebentou lá o telhado, desceu. Jesus poderia muito bem ter dito assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele diz: perdoados são os teus pecados. Porque primeiramente Deus, Ele trabalha no nosso caráter. Deus, Ele trabalha na nossa índole, no nosso coração. Agora é preciso você deixar para que Deus faça um milagre na minha vida e na tua vida. O segredo é eu e você confessar os nossos pecados. Mas, irmãos, agora eu aceitei a Jesus, eu não preciso confessar pecado, não. Então você é mais santo do que todo mundo. Você não era nem para estar aqui. Você já era para ter sido arrebatado igual Enoque, que não achou nenhum problema nele mais e já está no céu com ele. Mas enquanto tu estiver aqui nessa terra, tu está tendencioso a pecar, a tropeçar, a errar. É pensamento. Você tem que confessar. Confesse diante de Deus, porque Ele é fiel para perdoar o meu e o teu pecado. Quantos creem nessa noite que o Senhor é poderoso para perdoar pecados? Aí muitas vezes a gente olha assim, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele é sujo. Ele vai nos ouvidos da gente e diz: não tem jeito para tu mais não. Tu é desse jeito mesmo, acabou-se. Tu está vivendo só uma vida de fachada dentro da igreja. O diabo, ele gosta de acusar. Mas tem um detalhe: da maneira que existe o acusador, existe também um advogado, irmãos. Existe um advogado. Capítulo 2 do mesmo livro que nós estamos meditando, versículo número 1. Meus filhinhos. Olha como João está tratando. Meus filhinhos, meus irmãos, da Adalberto Cândido de Melo, desta congregação, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Quem é que está nele aqui nessa noite? Se você obedece, você cumpre. Se você está nele, você não mente. Se você faz a vontade dele, então você deixa de lado tudo isto, essa bagagem, estas obras da carne, que muitas vezes quer nos matar, quer nos destruir. Mas nesta noite, o sangue, oh glória a Deus, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de toda injustiça. Então tem sangue para purificar aqueles que andam na mentira. Então comece a limpar a tua mente nesta noite, e o Senhor é contigo aqui neste lugar. Mas você tem advogado. Diga para o seu irmão: você tem um advogado. O nosso advogado não é aqui na terra, não. Porque o advogado aqui, irmãos, ele é tendencioso a errar. Mas o nosso Cristo não erra. Quando ele vê que nós estamos sendo acusados, que nós estamos condenados, ele diz: olha, o meu sangue vertido na cruz do Calvário
Foi eu que salvei ele. Ele é meu, ele pecou, mas ele pediu perdão. O perdão tem que ser sincero. Irmãos, tem muito crente que tem remorso, mas no outro dia consegue ainda ficar pecando, errando, tropeçando. Mas Deus não tem pacto com o crente que tem remorso, não. Deus tem pacto com o crente que está arrependido dos seus erros e entra na presença dele e ele perdoa os nossos erros e as nossas atitudes. Que Deus abençoe e fique com essa palavra nesta noite para a glória do nome de Jesus.